Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, deste domingo, dia 1º de setembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, no YouTube, no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos às 8h30 da noite, e também, é claro, pela TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações com os vídeos que publicamos todas as semanas, as mensagens do nosso Bispo Dom José e mesmo o Razões da Fé que a gente traz toda semana. Nós estamos iniciando o mês de setembro, mês da Bíblia, mês onde começamos a primavera, e um mês especial também para a Diocese de Caxias do Sul, porque no próximo domingo, dia 8 de setembro, vamos celebrar os 90 anos de criação da nossa Diocese de Caxias do Sul. E a Diocese foi criada no dia da Natividade de Nossa Senhora, o dia do nascimento de Maria. E pois o programa de hoje vai falar sobre Nossa Senhora com o terço dos homens. O nosso tema, Eis aí a tua mãe. Por que rezar a Maria? Nossos convidados, o Márcio Barreto, que é professor nos colégios La Salle, Caxias e São José, é atuante na Paróquia Imaculada Conceição dos Freis Capuchinhos em Caxias, coordenador do Terço dos Homens da Paróquia Imaculada Conceição, candidato ao diaconado permanente na Escola Diaconal São Felipe, da Diocese de Caxias. Olá, Márcio, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe, obrigado pela oportunidade também do nosso testemunho, daquilo que estamos fazendo, vivendo enquanto movimento do Terço dos Homens, nessa expectativa do que vai acontecer no próximo dia 8 de setembro, que também é, Felipe, e colegas aqui, Agostinho Mazola, né? É o primeiro ano que nós estamos celebrando o Dia Nacional do Movimento do Terço dos Homens no Brasil. Ano passado nós tivemos essa data promulgada e agora esse ano nós vamos celebrar nesse grande dia ali junto com a Diocese. Muito bem, muito bem. E nós temos o Luiz Antônio Mazola, que atua na Paróquia São Leonardo Murialdo, em Caxias do Sul, também faz parte dos movimentos do Cursílio, o Encontro de Casais com Cristo e do Chamá, faz parte do Terço dos Homens Nossa Senhora Auxiliadora da Paróquia São Luís da Sexta Légua e também é candidato ao diaconado permanente na Escola Diaconal São Felipe. Olá, Mazola, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, ficamos muito contentes deste convite, estarmos aqui hoje para falar um pouco mais sobre o Terço dos Homens e essa celebração que vai acontecer no dia 8 de setembro. Perfeito. E nós temos o Agostinho Brisotto, que também atua, na verdade ele coordena o Terço dos Homens na Paróquia São Luís, o Terço dos Homens Nossa Senhora Auxiliadora. Ele atua na Paróquia São Luís da Sexta Légua, nos diversos serviços, e também atua no movimento do Chamá, aqui na Diocese de Caxias do Sul. Olá, Agostinho, obrigado pela presença também. Olá, Felipe, olá, ouvintes, obrigado pelo convite, né, de a gente estar aqui para podermos falar com muita alegria do Terço dos Homens, essa devoção que cresce cada dia mais nesse país. E no decorrer do programa a gente vai também falando um pouquinho mais e falando sobre o Terço dos Homens e essa data especial que será no próximo domingo, dia 8. Muito bem, muito bem. Eu começo com o Márcio. Como e onde surgiu o movimento do Terço dos Homens? Quais foram os principais fatores que contribuíram para o seu crescimento? Então, agora até vou me valer um pouco dos meus colegas que contribuam comigo ali, mas a história, Felipe, ela é bastante longa, bem antiga. O movimento ele começa ainda na década de 30,
aqui no Brasil. Ele é um movimento brasileiro, hoje ele já tem até presença, atuação em outros países. Nós temos um bispo hoje que é referencial na CNBB, que acompanha o movimento, e na década de 30 ainda ele foi um movimento bastante localizado, ele vem lá no estado do Sergipe, e depois ficou um tempo ali um pouco apagado, restrito, enfim, e volta com muita força em 1996, que vem em Olinda, lá em Pernambuco, um grupo que se reorganiza no santuário lá, também através dos padres e a devoção a Nossa Senhora de Schoenstatt, no santuário da Mãe Rainha em Olinda. E aí os encontros começaram de forma sistemática e rapidamente assim se espalhou por todo o Nordeste, né? Essa é a informação do início do movimento. Lembrando que ainda no Rio Grande do Sul nós não temos assim um número muito expressivo de grupos, mas temos estados do Brasil como São Paulo mesmo. São Paulo são muitos grupos em atuação, muitos grupos mesmo. Perfeito. Mazola, qual é a importância histórica do Terço dos Homens dentro da Igreja Católica? E aqui um olhar já mais próximo aqui na Diocese de Caxias. Bem, a importância desse momento histórico se vale muito da colonização, onde nós tivemos a participação das famílias que faziam suas reuniões em seus lares. E a devoção veio também, obviamente, desses migrantes. Tanto é que em muitos caminhos do nosso interior existem as capelas que ali foram construídas com essa devoção. O terço nunca deixou de existir, né? Os tempos modernos que fazem com que esse momento seja diferenciado. Nós temos buscado sempre aqui essa devoção para que também a nossa diocese possa atingir, né, mais homens se ajoelhando e pedindo a Maria a sua proteção, a sua devoção e a sua caminhada. Por muitos, nós tentamos também, em 2019, a primeira Romaria do Terço dos Homens aqui no Santuário de Caravaggio. Depois veio a pandemia e isso também nos abriu uma lacuna, né, de não iniciação, né? E nós estamos agora motivados para que a Diocese tenha realmente um corpo através da resta do Terço dos Homens. Ficamos felizes, né, por esse momento que nós estamos passando agora, aonde se comemora então essa grande data instituída através de um decreto, mas também as nossas paróquias, que elas busquem sempre mais esse princípio, né, dos homens fazerem a sua resta do terço. Eu queria acrescentar, Felipe, na pergunta que tu me fizeste antes, eu acho que eu não mencionei, que o que também na reflexão e no acompanhamento, o que a gente percebe de fator que contribuiu para o crescimento do movimento. Os homens tinham sede de um espaço para manifestar melhor a sua fé, a sua devoção. Então, tu, de certa forma, oferecendo para eles um grupo onde eles possam se sentir acolhidos e se fortalecer enquanto presença masculina, eu acredito que o movimento ele deu visibilidade para os homens que antes não tinham essa iniciativa de se organizarem para rezar juntos. E aqui trazendo tanto o que o Márcio aborda e o que o Mazola falou agora sobre a história também do terço que vem da colonização italiana, no nosso caso, eu recordo que nos próximos dias nós vamos lançar o nosso documentário dos 90 anos da Diocese, uma série documental, e o primeiro episódio vai falar justamente da fé dos imigrantes. E quando nós gravamos aqui com o seu Egídio Vieselli, aqui da comunidade de Caravaggio mesmo, neto de imigrantes, ele diz o seguinte, né, e que vocês poderão acompanhar a partir da próxima quinta-feira, dia 5, já no YouTube da Diocese.
ele diz assim, todas as noites, não importava o dia, todas as noites, nós jantávamos e depois se rezava o terço, de joelhos. E se rezava do Pai Nosso até o ato de contrição, todas as noites. Então, para recordar mais uma vez a importância da oração na família, aquilo que começou lá atrás, que passou pelos capitéis, que tem nas nossas encruzilhadas, nas nossas capelas, onde não tinha o padre e as comunidades se reuniam para rezar o terço nos domingos, e que hoje se mostra numa expressão bonita, que sempre parecia que os homens eram meio avessos à oração, né? E agora, né, se traz muito claro isso. Não, os homens também rezam, né? E nós precisamos dar corpo para esta oração dos homens. E aí a minha pergunta para o Agostinho: qual é a missão central do Terço dos Homens e como essa missão se reflete no dia a dia? Essa missão de rezar e mostrar que os homens rezam também, né? Olha, a missão do Terço dos Homens é de agrupar homens em grupos, que a gente chama grupo de terço, para que ali eles, então, rezando, eles pratiquem a oração do terço com uma experiência pessoal naquele momento, mas que depois ela, além da dimensão pessoal, ela se transfere para a família, se transfere para a comunidade onde a pessoa participa, onde ela reside. Então é um trabalho assim que deixa assim a pessoa que participa de um grupo de Terço dos Homens quase que comprometida a mudar de vida, a ter uma vida mais cristã, vivendo os valores do cristianismo mais autêntico, né? Então é isso que proporciona o grupo de Terço dos Homens. E a gente tem experimentado, tem visto e tem escutado testemunho de pessoas que viram e disseram: que bom que a igreja também apoia, junto com os párocos, esse grupo de Terço dos Homens, onde a gente pode ir lá rezar e fazer essa experiência de oração, que é uma experiência de resgate. Porque na nossa cultura, Felipe, na nossa cultura aqui, especialmente italiana, ficou muito que, para dizer, oração, rezar é mais para as mulheres. Os homens ficavam um pouquinho à margem. E agora, com essa criação de grupos de terço, então abrindo essa oportunidade para eles, eles também se sentem mais igreja, se resgatam. E lá dentro da sua comunidade, eles também se sentem mais à vontade para serem úteis nas diversas atividades que a comunidade onde eles residem necessita. Então, o Terço dos Homens, ele abre muitas portas e muitas perspectivas para aquele que vem de coração aberto rezar pela intercessão de Maria, porque por Maria é que nós chegamos a Jesus, né? Muito bem, muito bem. E seguindo nessa mesma linha, e a pergunta que vai concluindo esse nosso primeiro bloco: Márcio, como o carisma do Terço dos Homens inspira os seus membros a viverem uma espiritualidade mais profunda e autêntica? Naturalmente, a oração, ela conduz a uma vida mais coerente, a uma vida mais autêntica, naturalmente, porque se a pessoa constrói ali um vínculo de intimidade com o Senhor, né? Então, já alguma vez foi alguém dizer: por que rezar tanto Ave Maria, né? Acho que até depois nós vamos tratar dessa... Por que repetir tanto? A oração, ela te coloca nesse ambiente do encontro, a meditação do mistério. Então, nesse ambiente do encontro com Jesus, através da reflexão dos mistérios principalmente, tu cria um vínculo de intimidade com Ele. E ao criar essa intimidade, se procura responder da melhor forma nos teus atos, nos teus gestos, na tua vida, no teu cotidiano. Tu te torna uma pessoa diferenciada. Então a oração, eu penso que ela não tem só o caráter
da expressão da fé em si, mas ela é transformadora. Então, por isso que a oração, esse carisma do terço, nos inspira a uma espiritualidade mais profunda. E insisto também nessa ideia do Agostinho. Traz os homens para um protagonismo dentro da igreja. Porque hoje a maioria das nossas capelas, das nossas igrejas, a presença majoritária é das mulheres. E nós precisamos dessa presença masculina, rezando, agindo, trabalhando. Nós temos uma experiência ali no nosso Terço dos Homens, da Paróquia Imaculada Conceição, ali dos Capuchinhos, que muitos homens que vieram participar do terço, depois disso, acabaram assumindo também outras tarefas, seja na pastoral da acolhida, até em pequenos serviços necessários dentro da igreja, por exemplo, na movimentação dos bancos. É um serviço tão simples, mas tão necessário para que a igreja possa ser para que possa ser feito, enfim, os serviços de manutenção da igreja. Até mesmo esse resgate da presença masculina, de auxílio, de apoio, de estarem ali. Então eu vejo com muita propriedade, como muita necessidade a oração na vida do homem. Perfeito. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 1º de setembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 1º de setembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nosso programa de hoje tem o tema Eis aí a tua mãe, por que rezar a Maria? E nós estamos tratando sobre o Terço dos Homens. Os nossos convidados, o professor Márcio Barreto, o participante da Escola Diaconal São Felipe da Diocese de Caxias, Luiz Antônio Mazzola, e o coordenador do Terço dos Homens da Paróquia Imaculada, da Paróquia São Luís da Sexta Légua, Agostinho Brisotto. Mazzola, começo contigo esse segundo bloco. Por que é importante que os homens assumam um sinal mais ativo e visível na vida espiritual e comunitária da Igreja? Bem, eu estou me valendo aqui num pequeno texto que eu preparei para dar essa resposta. Imagino que nos homens do terço nós recebemos de Deus uma missão, toda ela especial. Porque nós somos chamados a construir nossas relações familiares com os mesmos valores que marcaram a convivência da Sagrada Família de Nazaré. Nunca podemos nos esquecer de que é o diálogo que une, que fortalece e aproxima a nossa família das abundantes bênçãos de Deus. E também quero frisar que também nós temos uma cruz, que seria uma cruz da unidade, que até Dom Alessandro sempre tem ela consigo. E essa cruz da unidade, ela expressa realmente a organicidade, a unidade entre os dois mundos, que também algum de todos os homens vamos participar de ambos. Nela está o vínculo de Cristo com Maria, o vínculo de Cristo com o Espírito Santo e o vínculo de Cristo com o Pai. É dessa maneira que eu vejo como uma responsabilidade de nós homens darmos essas respostas a todas as nossas comunidades e a nossa participação dentro das nossas famílias, mesmo que muitas vezes nós não somos tendo aquela credibilidade, aquela formação em que nos desprende, né, de nós passarmos essa experiência a tantos homens, que tantos homens precisam das nossas orações. Mazzola, eu te peço que tu mostre para a câmera a foto que tu tens da Cruz da Unidade, para que quem nos acompanha em vídeo possa olhar. A Cruz da Unidade é essa que tem no meio da folha aqui, que o Mazzola está segurando, justamente nos apresenta Jesus com Maria, o Pai e o Espírito Santo.
Também você pode procurar na internet essa imagem, é uma imagem belíssima. E também pode buscar sempre a explicação do que vai nos levando, né? Nós falávamos no primeiro bloco, nós chegamos a Jesus por Maria, ela nos conduz. E a gente vê essa experiência aqui em Caravaggio mesmo, né? Quanta gente vem para Caravaggio para se encontrar com Nossa Senhora, mas não é ela. Ela encaminha, ela conduz a Jesus, né? Esses dias eu falava com o padre Ricardo, aqui, o reitor do santuário, e ele me dizia o seguinte, que o trabalho do reitor aqui também é como o trabalho de Joaneta. É o trabalho que vai se anulando, para que Nossa Senhora possa mostrar a sua mão forte que leva para Jesus. Ele diz assim, Nossa Senhora tem essa capacidade linda de nos ajudar a nós nos anularmos, para que ela possa nos levar a Jesus. É um testemunho muito bonito que o padre Ricardo deu também esses dias. E eu passo a pergunta para o Agostinho. Como se deu a formação dos 9 grupos de Terço dos Homens que nós temos aqui na região, aqui na diocese, né? Sobretudo na cidade de Caxias? Olha, Felipe, esses grupos que hoje estão já formados e estão já fazendo a oração do terço quinzenal ou mensal ou semanal, né? Dependendo de cada um, eles foram se formando de uma forma até bastante natural. Mas eu queria falar um pouco do meu grupo, porque eu acho que o meu, se não é o mais velho, é quase o mais antigo. Nós vamos fazer 12 anos de grupo de terço. O nosso começou por uma situação muito particular e essas coisas acontecem. Nós tínhamos uma dificuldade, isso eu quero testemunhar, nós tínhamos uma dificuldade interna lá na nossa paróquia de administração, problemas que não se resolviam, não iam nem para frente nem para trás, bastante discussões e tal. Aí, refletindo sobre a situação e como sair disso, eu falei com o pároco da época, Padre Volney, e eu disse, Padre Volney, quem sabe a gente começa um grupo de Terço dos Homens aqui, porque quem coordena basicamente aqui a administração, todos são homens, né? E é entre os homens que a coisa não está bem. Então ele disse, tá aí, qual é a ideia? Eu falei, olha, a minha ideia é de a gente começar um Terço dos Homens, porque eu já tinha visto isso lá em São Paulo, já pela TV Aparecida, que estava muito em evidência essa questão do Terço dos Homens lá. Digo, vamos começar um Terço dos Homens e vamos tentar resolver pela oração. Ele disse, boa ideia, toca para frente. E aí nós estávamos em véspera da festa de Nossa Senhora Auxiliadora. E eu disse, tudo bem. Então nós vamos começar a fazer a proposta do Terço dos Homens o dia da festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Então no dia de Nossa Senhora Auxiliadora, ele me deu um espaço após a missa da festa, depois da comunhão, ele me deu um espaço. E eu fui lá no andor de Nossa Senhora, no lado, e fiz a proposta para os homens que estavam. A igreja estava cheia. Eu disse, olha, nós temos um projeto aqui de começar um Terço dos Homens, mas tem que ser amanhã, que é segunda-feira. E eu falei assim, quem estiver disposto a vir rezar, dobrar o joelho aqui para nós superarmos as nossas dificuldades, das nossas famílias e da igreja, enfim, que venha para frente, que dê um passo para frente. E, na verdade, eu gelei a espinha, né? Digo, caramba, e se não vem ninguém? Mas foi assim, uma coisa muito inspiradora aí. A começar pelos cabelos brancos, de cabeça branca, um após outros vieram, subiram uns 40. E na segunda-feira a gente começou o terço. E a gente não parou até hoje. Não temos férias. É direto. Férias ou não férias, a gente está lá rezando. E estamos indo para 12 anos já. Então só queria testemunhar de como surge um grupo. Talvez até de uma dificuldade. Até para superar uma dificuldade, né? Mas de forma natural, esses grupos se formaram em Caxias. Hoje, uns
porque eles vão participar de um grupo e ver que é uma coisa muito edificante e que eles poderiam levar para a sua paróquia, para a sua comunidade, e levam. Que foi o caso aqui também do amigo Márcio aqui, mas olha, era parceiro de primeira hora lá conosco, e outros que também vieram fazer experiência conosco. E outros a gente também incentivou. Vou citar aqui Antônio Prado, Sagrado Coração lá de Antônio Prado. A gente marcou com o padre lá, fizemos uma reunião, e nós lá do nosso grupo do terço lotamos um ônibus e fomos para lá para começar o primeiro terço. Está indo muito bem. Aqui no próprio santuário nós viemos aqui também, nós do grupo de São Luís, lotamos um ônibus e viemos para cá numa noite horrível de chuvas e começamos o terço aqui. E outros vieram fazer alguma experiência conosco, Nova Pádua, Flores da Cunha, e o bairro Cruzeiro lá, que é o Sagrado Coração de Jesus também, que agora tem grupo. Eles vão surgindo assim, um vai apoiando o outro, um vai aprendendo com o outro, e tendo uma liderança, que é importante que haja uma liderança que persevere, que tenha um coração mariano, né? Então, é desse jeito que os grupos se formam. E hoje no Brasil, segundo o bispo referencial, que é o Dom Gil Moreira, o bispo de Juiz de Fora, nós temos em torno de 2.000 grupos de terço dos homens no Brasil. E temos, segundo também o Dom Gil, nós temos homens dentro de grupos que rezam em torno de 2,5 milhões. É uma quantidade de homens bastante grande. Por isso que nós aqui estamos muito animados e nos esforçando para divulgar essa devoção, para que ela cresça aqui também no nosso meio, na nossa diocese e no nosso estado também, né? Claro, claro. Eu queria também contar um pouquinho da experiência do nosso grupo lá da Imaculada. Então a nossa paróquia também, a Paróquia Imaculada, e nós não tínhamos um movimento mariano. E até nem foi por isso, eu não me dei conta. Nós não tínhamos um movimento interno específico assim de oração a Maria. Aí eu vi na TV Aparecida lá, alguém com a camisa Terço dos Homens e opa, tem alguma coisa que acontece aí, e partilhei até com o padre que lá no Colégio La Salle é nosso capelão, o padre Paulo Gasparetto, e aí o padre falou, em Farroupilha tem, né? É importante, né, Felipe, ali nós falamos dos 9 grupos em Caxias, mas aí o Agostinho já trouxe, né, temos em outras cidades também. Tem aqui no Santuário, tem Antônio Prado, tem Nova Prata, Farroupilha. E aí o padre São Marcos. O padre Paulo me falou, Farroupilha tem, aí o padre Paulo falou do coordenador aqui de Farroupilha, que também é nosso colega na escola diaconal, o nosso colega Valdeci Bergamin, e é ministro na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e auxilia também aqui no santuário. Aí o Valdecir, eu em contato com ele foi me dando ali algumas orientações de como faziam e tal, tudo pelo telefone, né? E aí nós começamos o nosso grupo assim. E aí depois é que nós nos demos conta que é o primeiro movimento mariano da nossa paróquia. E uma paróquia dedicada a Maria, né? Então, mais autêntico ainda, né? O nosso movimento. E o nosso grupo inspirou já 2 grupos, né? Que é o da paróquia Nossa Senhora de Lourdes e também uma das nossas capelas dentro da paróquia Imaculada Conceição. Um dos nossos membros formou um outro grupo lá específico dessa comunidade, que é uma comunidade Nossa Senhora de Fátima. Que bênção, né? Como será bom no futuro, esperamos não tão longo, mas que todas as paróquias da nossa diocese possam ter o Terço dos Homens, o grupo do Terço dos Homens, que dirá nas comunidades, né? Quem sabe ter o Terço dos Homens, que depois possa ajudar também as comunidades que não têm missa todos os finais de semana, para abrir as nossas igrejas, para termos lá a oração do terço, para termos a celebração da palavra de Deus. Como será bom quando nós também pudermos dizer, olha, o Terço dos Homens está em todas as nossas cidades da diocese, em todas as nossas paróquias. E isso é bom perceber o ânimo que vocês têm, essa empolgação também, para dizer, olha, a organização que está mais à frente aí em Caxias, que também tomam mais uma
uma frente diocesana, está aí para ajudar, para inspirar outros grupos, outras paróquias, outras cidades para começar. E aí eu pergunto diretamente agora de novo para o Márcio, quais são as características e realizações desses grupos ao longo do tempo? Eu insisto, né, naquela ideia que nós já trouxemos aqui. Protagonismo. As pessoas, esses homens, eles assumem um papel ativo, efetivo dentro da comunidade. Animação das lideranças, fortalecimento. Esses homens, eles se tornam mais animados com a própria fé. Eles se vinculam melhor à igreja. E também, assim, se tornam um diferencial dentro da própria família. É aquilo que o Agostinho também disse. Naturalmente, as nossas comunidades, elas têm uma presença muito forte feminina, onde a mulher parece que tinha mais a função da oração, né? Então, imagina numa família onde é o homem que puxa, que é aquele que é o protagonista da oração, que está vinculado a um grupo. Então, essa é uma grande realização. Estava lendo um testemunho de alguém outro dia. Eu mesmo era uma pessoa que eu sempre carreguei o terço no bolso e uso, mas eu, assim, às vezes até um pouco me escondendo, como se fosse que eu não devesse me mostrar rezando mesmo em outros espaços, que não seja na igreja. Eu li um testemunho de alguém dizendo, como é bonito ver um homem rezando, um homem que desenvolve a sua espiritualidade, que procura essa intimidade com Deus através da oração. É muito melhor do que ver algum outro gesto. Melhor ver, alguém disse já, melhor ver um homem com um terço na mão do que com um cigarro na mão, né? Acho que seja muito mais adequado, um testemunho muito mais bonito, e aonde tu vê esse resgate, insisto, desse homem dentro da igreja, protagonista. Geralmente o homem tinha essa visão de que as mulheres na igreja seriam da liturgia, da oração, das pastorais. O homem era o da administração, né? Quem está na equipe administrativa, é o fabriqueiro, né, dos salões. E até esses dias na catedral, eu e o Agostinho partilhávamos, né, como era nos inícios também da imigração, e quando não tinham os padres, né, que eram homens que tinha o padre de capoeira que se falava, né, que era um leigo que era o responsável por aquela comunidade, né, que era quem fazia os enterros, quem preparava os batizados, quem abria a comunidade para rezar nos finais de semana, né? Quanto isso depois foi se perdendo com o longo do tempo, e como agora também essa perseverança do terço dos homens dá esse ar de novo, né? De que o homem está ali como um papel de liderança, mas com o papel do cara que está aí para dobrar o joelho, como o Agostinho falava antes, né? Quem vem aqui para dobrar o joelho diante de Nossa Senhora para rezar, né? E eu ia ainda acrescentar uma ideia, Felipe, naquilo que já disse, de que também dentro desses grupos, desse resgate dos homens, se criam laços muito fortes. Nosso grupo lá, que se encontra uma vez por semana, forma uma fraternidade ali. Forma uma família. Uma família. Então, nós nos apoiamos, nós sabemos das dificuldades que cada um está enfrentando, porque nós temos a partilha, né, do momento. Estamos rezando por quais motivos? Porque rezamos, nós lá no nosso grupo, e acredito que nos outros também, nós rezamos pela igreja, rezamos pela família, rezamos pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, né, pelas dificuldades que enfrentamos. Então, cria muito vínculo, forma laços de fraternidade, de amizade, e isso é realmente muito bom. É onde se testemunha o ser cristão. Mas, olha, eu saindo um pouquinho do script, eu gostaria que tu pudesse partilhar como o terço dos homens fez a diferença na tua vida. Bom, Felipe, através obviamente, de muita oração, vendo na minha família os meus pais, e ainda tenho a minha mãe ainda viva, com 94 anos, meu pai falecido agora há 3 anos,
nunca deixaram de fazer essa oração. Vieram aqui do interior de Garibaldi, se estabeleceram em Porto Alegre, num pequeno comércio, e lá eu convivi, então, até meus 30 anos, depois que eu vim para Caxias do Sul. E sempre no comércio, eles me deram essa grande demonstração, tanto do terço, quanto da oração final, no momento que estavam fechando o comércio. Nunca deixavam de agradecer a São Jorge, que era o protetor desse momento. E depois, quando eu vim aqui para Caxias do Sul, através dos movimentos, como no início eu falava, ou foi dito através do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, ou do Cursílio, eu percebi que a caminhada seria importante estar atento àqueles anseios que a minha família estava precisando. E através também de participação no Terço Nacional dos Homens em Aparecida, por 6 anos, só não pude ir este ano aí por motivos pessoais, mas isso foi criando em nós, ou foi criando em mim, essa necessidade. E eu e o Agostinho estamos lutando já há algum tempo, né? E também foi lá, dia 6 de outubro de 2019, antes da pandemia, que nós fizemos a primeira romaria do Terço dos Homens aqui no Santuário de Caravaggio. Foi um momento belíssimo, onde nós buscamos, né, através dos outros grupos das outras cidades, também nós tivemos participação da Diocese de Vacaria e também aqui dos grupos de Caxias do Sul. E nós estamos insistentemente a esse caminhar, como foi dito pelo Márcio e também pelo Agostinho. Através de essas buscas, fazer com que esse Terço dos Homens seja realmente uma realidade dentro da nossa diocese. Nós não estamos medindo esforços, e quando nós vimos a oportunidade de estar aqui no programa Razões da Fé, percebemos que esse pode ser um canal que possa dar essa visibilidade para que mais homens tenham essa presença de Maria nas suas vidas e no terço diário, que eu também procuro fazer de forma continuada, né? Algumas vezes até um pouco mais, mas sempre às 18 horas eu tento fazer com que nesse hora mariana eu faça esse Terço dos Homens. A minha experiência é dentro dessa realidade. A Igreja Católica sempre foi o meu alicerce, sempre foi o meu caminhar, e também quando aqui me deparei com convites para estar também numa escola diaconal, também percebi que também era um momento de estar presente com a minha presença e também fortalecer o meu terço e fortalecer o Terço dos Homens dentro da Diocese de Caxias do Sul. Eu me sinto muito feliz por esse momento que está acontecendo, dessa data que vai acontecer agora no próximo domingo, no dia 8, onde nós teremos essa realização na Catedral Diocesana, que depois, futuramente, isso vai ser dado o convite devido. Muito bom. E microfone e portas abertas sempre, né, para quando precisarem e quiserem trazer o Terço dos Homens. A gente vai concluindo o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco, onde a gente vai abordar justamente o evento do dia 8 e por que rezar para Nossa Senhora. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 1º de setembro de 2024, iniciando o mês da Bíblia, iniciando o mês da primavera, né? É importante agora também olharmos para essa nova estação que vai começar ao longo deste mês. Nosso tema do programa Razões da Fé de hoje, Eis aí a tua mãe. Por que rezar a Maria? Nós estamos falando sobre o Terço dos Homens, um movimento que está em crescimento e em expansão aqui na nossa diocese. Nós temos como convidados o Márcio Barreto, o Luiz Antônio Mazzola e o Agostinho Brisotto. Agostinho, começa esse terceiro bloco contigo. Tu podes compartilhar algumas histórias de como o terço foi fundamental para a caminhada da diocese nas comunidades mais afastadas? Lembro que esses tempos, como falei no outro bloco, nós conversamos na catedral sobre o terço que reunia as pessoas de tarde, nos domingos, nas comunidades, nas capelas. Como foi o terço
para poder manter viva a história das comunidades? Bem, eu tenho assim uma boa recordação, porque eu já estou nos meus 72 anos, de quando criança, na minha comunidade, lá no interior de Santa Lúcia do Piauí, uma comunidade chamada São Maximiliano, onde o padre celebrava a missa uma vez por mês, e o resto dos domingos a gente se reunia sempre ao domingo à tarde, 3 horas, 4 horas, para a récita do terço, e toda a comunidade participava. E lá era o exemplo clássico, Felipe, daquela pessoa que liderava como uma pessoa assim, dedicada, comprometida com a comunidade e a espiritualidade, e conduzia o terço. Se cantava as ladainhas, e depois do terço tinha também a catequese que se fazia. E eu tenho bem claro isso, porque o meu sogro, meu falecido sogro, que Deus o tenha, ele foi o meu catequista. E ele era o homem que, então, lá naquela comunidade, e como tantas outras tinha, ele liderava esse momento especial de oração, conduzindo a todos a rezarem o terço. E ali eles alimentavam a fé. E além da comunidade, tinha o terço em casa, que já foi dito aqui em um certo momento, que todas as noites se rezava o terço, de joelhos. Era um hábito que todos tinham, e um costume muito bonito, e ali eles se alimentavam da fé, pedindo a intercessão, agradecendo, enfim, exercitando a sua espiritualidade, sempre naquela ótica de pedir para a mãe, que é Maria, pelas dificuldades que tanto eles passavam, mais no passado do que hoje, naqueles interiores, e que daí, então, as coisas foram se alimentando, e aí houve um período também depois, de 1930 para frente, que começaram a ter mais sacerdotes, mais vocações, e as comunidades começaram a ser mais assistidas. Mas por grande tempo, por muito tempo, foi o terço que manteve a união, manteve o alimento da fé. Porque aí pelo terço eles celebravam, meditavam os mistérios da redenção. É a chamada Bíblia do povo, né? Então o terço é uma oração bíblica, e que se diz comumente que é a Bíblia do povo, porque está contemplado todos os mistérios da redenção ali nessa oração do terço. Então tem esse resgate histórico, que agora no dia 8 nós vamos tentar fazer, e foi pensado um pouco em cima disso também, pensando nos que vieram antes da gente, muito antes, né? E que levaram a fé até hoje. E que o terço foi fundamental nesse sentido aí. E a gente recorda também, né? Olha, o terço foi o que manteve as comunidades naquele primeiro momento. E depois, lá nos anos 30, vem a devoção ao Imaculado Coração de Maria por meio das capelinhas de Nossa Senhora, exatamente, que passa de casa em casa, né? Ainda hoje, muitas capelinhas pelas nossas cidades. Basta ver o encontro das zeladoras, que acontece no dia 12 de outubro, lá no Seminário Aparecida, reúne mais de 1.000 zeladoras. O Vicariato de Nova Prata também reúne mais de 500 zeladoras no encontro anual. Então, a imagem de Nossa Senhora que visita as famílias para uni-las em torno deste momento de oração, né? Se o pequeno capitel, a pequena capela, unia as famílias em oração no domingo, quando não tinha missa, a capelinha de Nossa Senhora que visita nossas famílias nos pede: olhe para mim também, né? Olhe para a capelinha para este momento de oração. E agora, para o Márcio, por que rezar para Nossa Senhora? Por que rezar para Maria? O que significa o momento em que Jesus na cruz diz a João: eis a tua mãe? É muito forte essa frase, né? Eis aí a tua mãe, porque
A partir desse momento, nós cristãos, nós temos consciência de que Maria é mãe de todos nós. Né? João representa nós, filhos, nós aos pés do Mestre Jesus, aonde ele mesmo dá a própria mãe para nos cuidar. Né? Filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí teu filho, né? Então, Maria é mãe de todos nós que seguimos Jesus. E ela é, né, uma das invocações da ladainha, nós até chamamos, né, Maria, porta do céu. Maria como porta do céu que aponta Jesus. Eu uso dizer, né, uma expressão que o testamento de Maria é: façam tudo o que ele vos disser. Então, ela rezar. Por que rezar para Maria? Porque é através dessa oração, dessa nossa devoção, sentindo essa maternidade de Maria, que nós ainda mais estreitamos a nossa intimidade com Jesus. E ela continua sendo a nossa seta. Nas orações que repetimos da Ave Maria, nós focamos nos mistérios da vida de Jesus para nos ocuparmos e não nos distrairmos. Rezamos para Maria, sim, ela é importante, todo exemplo, todo testemunho, mas no sentido mesmo de nos aproximarmos ainda mais com o Mestre. Mazola, qual a mensagem que Maria deixa para o povo da Diocese de Caxias do Sul, que teve a sua criação em 8 de setembro de 1934, memória litúrgica da sua natividade, e neste 2024, ao celebrar 90 anos de história, também recordar os 65 anos da declaração de Nossa Senhora de Caravaggio como padroeira desta igreja particular. No dia 30 de julho, nós buscamos até no site do Vaticano, encontramos a carta em que o Papa, hoje Santo São João XXIII, declara, né, Nossa Senhora de Caravaggio, a Madonna de Caravaggio, como padroeira deste povo aqui da nossa região. A Virgem Maria sempre foi e sempre será o socorro de todos nós cristãos. Ela comungou das dores e angústias de Jesus e, mais do que ninguém, conheceu o sofrimento supremo do Cristo que remiu a humanidade. Por isso, Maria socorre os aflitos e desesperados, levando-lhes a esperança. É preciso relacionar-se com Nossa Senhora, cada dia, a cada instante, nas orações do terço, nas orações marianas, estar com ela, dividir com ela as nossas alegrias e as nossas dores, confiar-lhes as angústias do nosso coração. É preciso dar tempo, estar sempre atento ao meio em que ela nos oferece esses meios da nossa devoção através de Maria. E como foi dito também, a Nossa Senhora aqui de Caravaggio, no santuário, numa das aparições, a vidente Joaneta, ela deu a seguinte mensagem: tenho conseguido afastar do povo cristão os merecidos e eminentes castigos da divina justiça e venho anunciar a paz. A história está muito ligada em nossa diocese a essa Nossa Senhora, que tão bem ela soube trazer a todos nós esse caminho de santidade a tantos homens e tantos que procuram aqui no santuário essa devoção. É prova disso que quando tem dia 26 de maio, a festa de Nossa Senhora de Caravaggio, a procura eminente, né, de tantas pessoas que fazem essa caminhada de devoção. E acredito que nós também aqui do Terço dos Homens, não importando a titularidade de Maria, mas sim o desejo de estar em oração permanente, fazendo com que ela creia em nós, que estamos muitas vezes aflitos e oprimidos com tantas coisas que o mundo nos cerca, que ela nos dá o conforto e a alegria de sempre fazer com que a resta do terço
seja um momento de paz e um momento de tranquilidade e também de visão às nossas famílias que precisam sempre das nossas orações. Nós, homens, temos que ter essa certeza. E também, quando aqui esteve o Terço dos Homens de São Paulo, eles disseram vivamente, né, essa devoção a Maria, com relação ao princípio de que quantos homens reza, a terra treme. Então eu também digo isso também aqui na nossa diocese. Quantos homens reza, a nossa diocese também treme. Assim espero que a gente possa conseguir chegar a tantos outros lugares, essa récita do Terço dos Homens, que é uma denominação, mas também agrega também mulheres, também que possam estar sempre nesses momentos de nossa oração. E que a Virgem Maria possa cada vez mais trazer a nós a força e também a certeza de que nós estamos no caminho da santidade. Agostinho, o que nós podemos esperar do encontro do Terço dos Homens na Catedral no dia 8 de setembro, próximo domingo, que vai ser realizado na presença das famílias? Qual é o significado de realizar esse encontro no dia do Terço dos Homens, no dia dos 90 anos da Diocese? Eu entendo que, em primeiro lugar, aquele dia para nós será um dia de muita graça e de muita bênção, uma vez que nós estaremos reunidos lá com os grupos de Terço dos Homens da cidade e da Diocese, para um momento especial, muito especial de oração e de experiência de oração do Terço dos Homens. E também marcando, eu acredito, um marco de um recomeço, de dar mais um passo na difusão, no crescimento dos grupos de terço dentro da nossa diocese, seja nas paróquias, seja nas comunidades. Eu acho que vai ser um marco muito bom, muito bonito, onde nós estaremos rezando, não só os homens naturalmente coordenando esse terço, mas com a presença das famílias, porque nós temos que andar juntos, né? Não podemos fazer uma igreja separada de homens, temos que ser os homens atuantes, mas junto com as famílias, com as comunidades e com a igreja. E num segundo momento, é o momento de resgatar também a história, né? Que nós já mencionamos aqui, da história do terço dentro da diocese, dentro da imigração italiana num primeiro momento, e que depois veio crescendo, e pelos anos 30, realmente, aí quando foram introduzidas as capelinhas, que levam nessa capelinha a imagem do Imaculado Coração de Maria, e tanto é que aquele dia nós vamos rezar e vamos ornamentar a imagem do Imaculado Coração de Maria, para fazer uma ligação com toda essa devoção que ainda fortemente se propaga e atua, que é a devoção à Nossa Senhora junto às famílias, através das capelinhas. Então nós vamos ter um momento de... Que horas começa? Como é que vai? Bom, nós vamos começar o nosso terço às 16 horas. Aí os grupos vão chegando, vão entrando pela catedral, e às 16 horas a gente vai iniciar a récita do terço. Vamos fazer o terço mais incrementado, com cantos, com as ladainhas. O terço como sempre se rezou. Imagem dos mistérios. Mistérios, nós vamos ter também a ilustração deles para a melhor compreensão do público que estiver lá. E vamos tentar fazer da melhor forma possível. Também vamos fazer divulgação, porque... É importante o pessoal conhecer o terço. Na saída do terço, nós vamos entregar uma imagem de Nossa Senhora, uma estampa, com o hino do Terço dos Homens, para que levem para casa e que levem para dentro para suas famílias. Essa notícia de que o Terço dos Homens está vivo, está crescendo e está se propagando dentro da nossa diocese. Muito bem. Só para já contextualizar e irmos concluindo o programa, então, no dia 8 de setembro, próximo domingo, 16 horas, na Catedral Diocesana, no centro da cidade, o Terço dos Homens, a récita do terço. Depois, às 6:30 da tarde,
o lançamento oficial da nossa série documental dos 90 anos da Diocese, então, dos vídeos, né, que nós estamos preparando. Às 7 horas, a missa solene da Natividade de Nossa Senhora, presidida por Dom José, nosso bispo, e a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Caravaggio, contemplando os 32 municípios da nossa Diocese de Caxias do Sul. E ao final, o solene hino do Te Deum, elevando ao Senhor nossa ação de graças pelas maravilhas que aconteceram nesses 90 anos desta igreja particular de Caxias do Sul, e também pedindo a intercessão de Maria, Mãe de Deus, pelos próximos 90, 100, tantos anos quanto Deus quiser para esta igreja particular da nossa diocese. Nós agradecemos ao Márcio, ao Agostinho, ao Mazola, pela presença hoje aqui nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio. Agradecemos a você por ter nos acompanhado e convidamos você a participar de toda esta programação no dia 8 de setembro, na Catedral Diocesana, em Caxias do Sul. Até o próximo domingo, que vamos falar, então no próximo domingo, dia 8, vamos falar sobre a história da Diocese de Caxias do Sul. Até o próximo domingo, fiquem bem!